transmissão, com a chegada de um novo modelo de divisão de direitos de transmissão. Mas para o Flamengo, esse novo contrato pode trazer uma surpresa nada agradável. O clube, que sempre foi referência quando o assunto é arrecadação, principalmente com a TV, poderá ver sua liderança ameaçada, não só por equipes como o Corinthians, mas até pelos próprios rivais cariocas. E tudo isso graças a um acordo mal feito na gestão do ex-presidente Rodolfo Landim. Novo modelo de transmissão, uma virada de jogo ***. O futebol brasileiro vai mudar com esse novo contrato de transmissão. Em vez de um acordo fixo e garantido, onde os clubes mais populares, como o Flamengo, recebiam valores absurdos para garantir o sucesso da TV, agora a divisão será mais equilibrada. Em 2025, o Flamengo deve receber cerca de R$ 198 milhões, uma queda considerável em relação ao valor obtido em 2023, quando o clube arrecadou R$ 275 milhões. Uma diferença de mais de R$ 70 milhões, que pode se multiplicar ao longo dos anos, deixando o Flamengo com uma perda de mais de R$ 400 milhões até 2029. Esse retrocesso é um reflexo direto da decisão tomada pela gestão de Rodolfo Landim, e quem acompanha o Flamengo de perto sabe que essa escolha foi um verdadeiro tiro no pé. Rodolfo Landim, a decisão desastrosa ***. Em março de 2024, quando Rodolfo Landim ainda estava à frente do clube, ele assinou um contrato com a TV Globo que, na prática, abriu mão de muitos dos privilégios que o Flamengo tinha no modelo anterior. O ex-presidente, ao invés de negociar melhores condições, aceitou uma proposta que, agora, se revela um verdadeiro desastre para o futuro financeiro do clube. O Flamengo, com sua grande torcida e enorme poder de audiência, deveria ter mantido um contrato que garantisse, no mínimo, a sua liderança financeira no futebol brasileiro. Mas, ao optar por um modelo mais igualitário e competitivo, Landim colocou o Flamengo em uma posição de vulnerabilidade, permitindo que clubes com menos história, mas com forte apelo de audiência, como o Corinthians e até rivais cariocas, pudessem superar o rubro-negro na arrecadação. A queda na arrecadação, consequências imediatas ***. Com o novo modelo de divisão, a situação do Flamengo ficou ainda mais complicada. Antes, o clube tinha um mínimo garantido com a venda do pay-per-view, com cerca de R$ 70 milhões. No novo modelo, o critério de divisão dos direitos de transmissão será feito em 3 partes, 40% igualitários, 30% por desempenho na competição e 30% por audiência. Isso significa que o Flamengo, por mais que seja o maior clube do Brasil em termos de torcida e engajamento, não tem mais garantia de estar entre os maiores beneficiados com a TV. O desempenho na competição e a audiência vão ser determinantes, o que pode fazer com que o Flamengo, dependendo do seu desempenho no Brasileirão, caia no ranking e termine atrás de clubes como o Palmeiras e o Corinthians, ou até mesmo de times mais inesperados, como o Botafogo, em um cenário extremamente negativo para o clube da Gávea. Libertadores? Não se salva de um mau acordo ***. Os torcedores do Flamengo sabem o quanto o clube é capaz de crescer nas competições internacionais, como a Libertadores. Mas a realidade do futebol brasileiro, com suas leis e acordos internos, é que, sem uma boa negociação de TV, o impacto financeiro dessas conquistas é minimizado. O contrato assinado por Rodolfo Landim não apenas prejudica a visibilidade do Flamengo nas transmissões, mas também enfraquece o clube no mercado publicitário. A ausência de garantias em termos de marketing e conteúdo audiovisual, que o Flamengo tinha no modelo antigo, é um golpe direto na sua marca, que é uma das mais poderosas do futebol mundial. O cenário mais preocupante, Flamengo perdendo para seus rivais cariocas ***. Pior ainda é o fato de que, nesse novo modelo de divisão, até mesmo os rivais cariocas podem terminar à frente do Flamengo, caso a equipe não tenha um bom desempenho no Campeonato Brasileiro. E isso é um pesadelo para os torcedores rubro-negros. Imagina a humilhação de ver o Flamengo, o maior clube do Brasil em termos de títulos e torcedores, ficar atrás de times como o Fluminense, o Vasco ou até o Botafogo em termos de arrecadação por direitos de TV. Parece inimaginável, mas essa é a realidade que o Flamengo pode enfrentar caso os dirigentes não revejam o acordo e busquem alternativas para garantir que o clube continue no topo do futebol brasileiro.
BAP, a voz da lamentação Luiz Eduardo Batista, o BAP, atual presidente do Flamengo, recentemente fez duras críticas ao contrato assinado por Rodolfo Landim. Durante uma reunião com conselheiros do clube, ele expressou claramente seu desagrado com os termos acordados pela gestão anterior. Para a BAP, o Flamengo foi prejudicado em diversos aspectos, ao abrir mão das garantias financeiras, dos compromissos de marketing e da exploração de conteúdos audiovisuais. O clube perdeu um controle valioso sobre suas fontes de receita. O tom de BAP, como foi descrito por alguns conselheiros, foi de verdadeira lamentação, já que o contrato já estava assinado e não havia mais o que fazer para reverter a situação a curto prazo. A indignação de BAP é compreensível. Afinal, qualquer pessoa que conheça o Flamengo sabe que o clube tem potencial para ser o maior gerador de receita de direitos de TV no Brasil. A decisão de Rodolfo Landim, ao não garantir o melhor acordo possível para o clube, é vista como um erro estratégico que pode custar caro no futuro. E, infelizmente, a consequência desse erro será sentida por toda a torcida, que tem o direito de esperar muito mais do clube que é considerado o maior do Brasil, tanto dentro quanto fora de campo. A perda de uma oportunidade É inegável que o Flamengo tem uma torcida apaixonada e uma marca imensa. A sua presença nas transmissões de TV é uma das mais aguardadas, e a audiência sempre foi um trunfo para o clube. No entanto, o contrato assinado por Rodolfo Landim representa uma perda de oportunidade de manter o Flamengo no topo, não apenas do futebol brasileiro, mas do futebol mundial, em termos de geração de receita. A gestão de BAP terá que lidar com as consequências desse erro, e, por mais que a torcida rubro-negra tenha confiança na capacidade do clube de se recuperar dentro de campo, no quesito financeiro, o buraco deixado por Landim vai ser difícil de fechar. Vamos à segunda notícia. Arrascaeta e a falta de um substituto à altura. O Flamengo precisa urgentemente pensar em uma alternativa para o camisa 10 A temporada de 2025 mal começou, e o Flamengo já se vê diante de uma preocupação que, infelizmente, não é novidade para quem acompanha de perto o clube, a falta de um reserva à altura de Arrascaeta. O camisa 10 da Gávea é, sem dúvida, um dos maiores ídolos recentes do time, e sua importância vai além das assistências e gols. Ele é o cérebro do time, a peça-chave que orquestra a criação de jogadas e muitas vezes decide jogos no momento mais crucial. Mas o que acontece quando essa peça-chave se machuca? O Flamengo já sabe a resposta, e ela não é nada boa. Em um cenário onde o clube disputa simultaneamente o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, a ausência de Arrascaeta não é só um pequeno contratempo, é uma verdadeira dor de cabeça. Ele já sofreu sua primeira lesão no ano, durante uma partida pela seleção uruguaia, e, infelizmente, essa lesão no músculo adutor da coxa direita o deixará fora de combate no início do Brasileirão e da competição sul-americana. Não é de hoje que o Flamengo sente a falta de uma alternativa confiável para o jogador, e a situação está longe de ser resolvida. Arrascaeta, uma peça insubstituível, mas com históricos de lesões Para entender o tamanho do problema, basta olhar para o histórico recente de Arrascaeta. O jogador chegou ao Flamengo em 2019, desde então, tem sido fundamental em todas as campanhas vencedoras do time. Mas seu histórico de lesões não é nenhum mistério. Nos últimos 6 anos, desde sua chegada ao clube, ele já acumulou 17 problemas físicos, com destaque para as lesões nas coxas, tornozelos e até nos joelhos. O caso mais recente, uma lesão no adutor da coxa direita, veio justamente após uma sequência intensa de jogos pela seleção uruguaia. Em 37 dias, o meia acumulou 609 minutos em campo, sendo titular em todas as partidas, o que é uma carga de trabalho pesada até mesmo para atletas de altíssimo nível. É claro que a sequência de jogos e a sobrecarga física jogam um papel importante em muitas dessas lesões, mas é impossível não questionar a gestão física do Flamengo. Não é normal que um jogador tão crucial para o time sofra lesões frequentes. Afinal, Arrascaeta não é mais um garoto, e ele vai precisar de um acompanhamento especializado e um planejamento mais rigoroso para evitar esses problemas recorrentes. A questão é: o Flamengo está preparado para lidar com a situação?
Ou vai continuar dependendo da sorte, esperando que seu craque se mantenha saudável durante toda a temporada? A falta de alternativas. O maior problema do Flamengo A falta de um substituto à altura para Arrascaeta é, sem dúvida, o maior erro de planejamento do Flamengo nos últimos anos. Em um elenco recheado de estrelas e de jogadores com qualidade para atuar em diversas funções, a posição de meio armador tem sido uma das mais negligenciadas. O clube nunca conseguiu encontrar um jogador que seja, ao menos, capaz de render minimamente no lugar de Arrascaeta quando ele não está disponível. E isso é algo que pesa muito durante a temporada, especialmente quando o time precisa de alternativas em um momento de decisão. Em 2023, por exemplo, Arrascaeta teve uma sequência de 11 partidas seguidas, o que resultou em um total de 995 minutos jogados, com uma média de 90,5 minutos por jogo. Durante esse período, o Flamengo sentiu a ausência de um meia de criação, capaz de substituir o uruguaio quando necessário. E isso não é um problema isolado. A falta de peças de reposição no elenco tem sido uma constante, e o clube parece não ter dado a devida atenção a isso. O mais frustrante é que a diretoria do Flamengo já teve várias oportunidades de reforçar esse setor, mas as opções foram deixadas de lado. Claudinho, ex-Zenit, atualmente no Al-Sadd, do Catar, foi um nome que circulou em várias janelas de transferências, mas, por algum motivo, o Flamengo não conseguiu avançar na negociação. A gestão atual até tentou olhar para alternativas no mercado, com a ajuda do novo setor de scout, que monitora de 2 a 3 opções para cada posição, mas essas tentativas não se concretizaram. Quando o clube finalmente se dá conta de que precisa de um reserva para Arrascaeta, já é tarde demais. A janela de transferências. Uma oportunidade perdida. Atualmente, o Flamengo tem até o dia 11 de abril para buscar reforços no mercado, com a janela extra aberta pela CBF para negociações de jogadores que participaram dos estaduais. Porém, ao que parece, o clube não tem grandes planos de se movimentar nesse período. O que é, no mínimo, estranho. O Flamengo tem um elenco forte, mas precisa de mais opções, principalmente no setor de criação. Se o clube já sabe que Arrascaeta tem um histórico de lesões e que sua presença é fundamental para a qualidade do time, por que não buscar um substituto à altura enquanto é possível? Embora a janela de transferências nacional seja limitada, o Flamengo deveria estar mais atento às oportunidades que surgem, seja no mercado interno ou no externo. Não podemos nos esquecer de que o clube não é mais o mesmo de 2019, quando Arrascaeta chegou e virou o motor da equipe. Hoje, o Flamengo tem uma pressão maior sobre si, com as expectativas altas da torcida, com o time jogando no mais alto nível em várias competições. E, quando se joga em tantas frentes ao mesmo tempo, as lesões são uma constante. A questão não é se Arrascaeta vai se machucar, mas sim quando ele se machucará. E o Flamengo precisa estar pronto para lidar com isso. A realidade do mercado internacional Em relação ao mercado internacional, a situação também não é das melhores. A janela principal de transferências ocorrerá entre os dias 1º e 10 de junho, mas a essa altura, o Flamengo já terá sido prejudicado por um período considerável sem o seu principal jogador. Então, o que fazer enquanto isso? O clube deveria já estar em busca de alternativas para garantir que, caso a lesão de Arrascaeta se prolongue, o time não sinta tanto a falta de sua criatividade e qualidade. Encontrar um substituto imediato de qualidade para o uruguaio é essencial para que o Flamengo consiga manter seu alto nível de competitividade, tanto no Brasileirão quanto na Libertadores. O mais preocupante é que, até o momento, o Flamengo não se mexeu de forma assertiva no mercado para resolver esse problema. E, no futebol, deixar para depois é um risco que poucos clubes podem correr. Se Arrascaeta continuar se lesionando com frequência, o Flamengo pode acabar pagando um preço alto por essa falta de planejamento. Sua solidez defensiva e, principalmente, pela sua inteligência tática, características que o tornam um dos pilares da equipe. Essa ideia de que o futebol local é inferior ao internacional e que Wesley não estava pronto para o nível de intensidade da seleção brasileira é uma crítica rasa.
Em vez de olhar para a performance do lateral no Flamengo como uma demonstração de sua qualidade, Ana Thaís preferiu reduzir sua participação à falta de experiência no futebol de mais alto nível. O que ela parece esquecer é que, mesmo jogando no Brasil, Wesley tem enfrentado alguns dos melhores laterais do país, com uma intensidade considerável no Campeonato Brasileiro, onde o nível de competitividade é alto, principalmente em clubes como Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. A comparação entre a intensidade de jogos da seleção e o Campeonato Brasileiro é, sem dúvida, válida em termos de contexto, mas a crítica direcionada a Wesley não leva em conta o fato de que o lateral do Flamengo já tem se comportado com maturidade e competência dentro de sua realidade. Ele não precisa ser apresentado ao futebol de adultos, como Ana Thaís sugeriu. Ele já está lá, jogando como um verdadeiro adulto, sendo um dos jogadores mais importantes do Flamengo e, por consequência, um dos principais responsáveis pela ótima campanha do clube nas últimas temporadas. Wesley, com sua velocidade impressionante, capacidade de desarme e ótima técnica no apoio ao ataque, tem mostrado que tem tudo para se tornar um dos maiores laterais do futebol brasileiro nos próximos anos. Sua ascensão no Flamengo foi rápida e sólida, e ele se tornou uma peça fundamental no esquema tático do time. Mais do que isso, ele tem sido um jogador de confiança tanto no aspecto defensivo quanto ofensivo, criando jogadas e assistências que resultam diretamente em gols. Para um lateral, ser bom em apenas uma dessas áreas é bom, mas Wesley tem se destacado por ser completo. Ele não se limita apenas a marcar e proteger a defesa, mas também sabe quando e como avançar ao ataque, usando sua velocidade para desestabilizar a defesa adversária. É exatamente essa combinação de qualidades que o coloca em um patamar elevado, e que deveria ser valorizada, ao invés de ser ignorada por quem deveria reconhecer seu talento e seu potencial. A performance de Wesley na última temporada do Flamengo foi um exemplo claro de sua importância para o time. Em diversos jogos decisivos, ele foi o responsável por iniciar jogadas ofensivas, cortar passes importantes e até mesmo contribuir diretamente para o placar, seja com assistências ou até gols. Ele é, sem dúvida, um dos jogadores mais completos do elenco, e sua crescente importância é algo que merece reconhecimento, e não críticas sem fundamento. O que mais irrita na crítica de Ana Thaís a Wesley, e sua minimização do bom momento do jogador, é o evidente viés de clubismo. Quando ela diz que Wesley está sendo apresentado ao futebol de adultos, parece que ela está ignorando completamente o contexto em que o lateral tem se destacado no Flamengo. Por que, então, ela não fala sobre o nível de competitividade do Campeonato Brasileiro, que exige muito dos jogadores e que, com frequência, coloca as equipes brasileiras contra clubes de renome internacional, seja em competições como a Libertadores ou amistosos internacionais? Infelizmente, ao fazer esse tipo de comentário, Ana Thaís não apenas demonstra um clubismo excessivo, mas também desconsidera as evidências óbvias sobre o talento de Wesley. Se ela tivesse analisado com mais profundidade, poderia perceber que o lateral, assim como outros jogadores do Flamengo, já está bem adaptado ao futebol de alto nível. A verdade é que a crítica feita a ele, baseada no contexto de sua atuação contra a Argentina, é despropositada e injusta. Wesley merecia mais respeito, principalmente de quem tem o dever de ser imparcial em suas análises. O problema de muitos comentaristas, como Ana Thaís, é sua imparcialidade na análise do jogo. Isso é algo que prejudica a credibilidade da análise esportiva, pois o torcedor, mesmo sendo apaixonado pelo seu time, espera de um comentarista um olhar técnico, isento de viés clubista. E o que vemos, infelizmente, são comentários como os de Ana Thaís, que tornam difícil manter a imparcialidade quando falam do Flamengo e de seus jogadores. O que precisamos, no fim das contas, é de uma valorização dos talentos nacionais. Wesley é um exemplo claro de um jogador que tem potencial para ir longe no futebol mundial. Ele é talentoso, tem personalidade e tem mostrado sua capacidade não apenas no Flamengo, mas também na seleção brasileira, mesmo diante de desafios. E é essa mentalidade que precisamos defender. O futebol brasileiro tem muito a oferecer, e Wesley é a prova viva de que, com a orientação certa e oportunidades, jogadores como ele podem brilhar em grandes palcos. O Flamengo tem se destacado por seu trabalho de base e por trazer jovens jogadores para o time principal, e Wesley é a personificação desse sucesso. Ele tem mostrado, a cada jogo,
que o futuro do futebol brasileiro pode ser construído a partir dos talentos locais, e que o futebol do país ainda tem muito a oferecer, independentemente do que certas análises possam dizer. A verdadeira crítica que devemos fazer, portanto, não é a intensidade do futebol local ou a preparação de jogadores como Wesley, mas a falta de visão e ao exagerado clubismo de quem, como Ana Thaís, ainda não percebeu o brilho que temos em nosso próprio quintal. Deixe a sua opinião nos comentários, e não se esqueça de se inscrever no canal. Saudações rubro-negras!